Anis, a bruxinha aprendiz, de Maria de Regino, narrado pela autora. Eu sou Anis, e essa mulher engraçada, sorrindo na foto aí do lado, com um olho verde e outro azul, é a minha avó Bellatrix. Ela tem nome de estrela, mas não é fada, nem anjo. Vó Bellatrix é uma bruxa verde, especialista em plantas mágicas, e tem a mania de colocar nomes de chás e de temperos nos filhos e netos. O filho mais velho de minha avó se chama Açafrão. A filha do meio, tia Cúrcuma, é gordinha e adora cozinhar. Quando era mais nova e mais magrinha, conheceu o tio Drúzio, se casaram e tiveram 3 filhos, Primo Alecrim e as gêmeas Sálvia e Malva. Os nomes de nossa família foram todos escolhidos por minha avó, é claro. Eu sou a neta mais nova e passo com ela a maior parte do tempo, porque minha mãe, Melissa, precisa trabalhar. A casa da minha avó é legal, mas tem uma coisa que eu não gosto nem um pouco, a hora da dormideira. Depois do almoço, vó Bellatrix dorme na rede, o gato Pimenta no tapete, e Salsa, a cachorrinha, dorme enroscada entre a parede e o vaso de Comigo Ninguém Pode. Dali a pouco, todo mundo começa a roncar. Como eu não gosto de dormir de dia, na hora da dormideira eu pego uma revista e vou ler no sofá. Mas às vezes o tempo se espicha, parece que não quer passar. Naquela tarde, o relógio com preguiça fazia tique e levava um tempão para fazer tac. Minha avó roncava comprido, assopiadinho, e quando ela ronca assim, demora demais para acordar. Então eu resolvi dar uma fugida até o porão, onde fica a biblioteca e o laboratório de magias da vovó. Peguei um livro de receitas mágicas e comecei a folhear. Esse livro de magia, que é muito antigo, ensina a fazer poções de amor, ungüentos mágicos e mais uma porção de feitiços. Virando as páginas, descobri uma receita interessante. Parecia bem fácil e ensinava a encolher até ficar do tamanho de um dedinho. Encontrei tudo o que precisava na estante onde minha avó guarda seus ingredientes de bruxaria. 13 gotas de orvalho de noite de lua cheia, 3 escamas de dragão, anteninhas de mariposa, areia encantada da caverna dos gnomos e uma pena de avestruz. A mesa de mágicas de vó Bellatrix é muito alta e por isso eu precisei subir em uma cadeira. Afastei os potinhos de ervas para um canto e, seguindo a receita, fiz um triângulo com as escamas de dragão. No meio do triângulo, coloquei a areia encantada e espalhei por cima as anteninhas de mariposa. Depois, era só pingar as gotinhas de orvalho na areia encantada. No final da página, ao lado de um asterisco, tinha um aviso: para um bom resultado da mágica de encolhimento, use o seu chapéu de ponta de caracol. E agora? Eu não tenho um chapéu de ponta de caracol. Só vou ganhar o meu primeiro chapéu quando terminar as lições de introdução à bruxaria elementar. Então fui procurar na estante da minha avó. Na prateleira mais alta, encontrei um chapéu de feltro azul, forrado de cetim, com abas largas e a ponta fazendo voltinhas que lembravam um caracol. Coloquei o chapéu na cabeça, mas ele era grande demais e afundou até o meu nariz. Então equilibrei um lado do chapéu na orelha esquerda e segurei a aba
com a mão direita. Depois ergui a pena de avestruz e li em voz alta o encantamento. Luar de prata, areia fina, areia me faz ficar pequenina. Devo ter errado alguma coisa, porque em vez de encolher descendo da cabeça para os pés, encolhi dos pés para a cabeça. O chapéu caiu para um lado, virou de ponta para baixo e ficou entalado entre a mesa e a cadeira. Foi uma sorte eu não ter soltado com o susto a pluma de avestruz. Bem devagar, como se fosse um paraquedas, a pluma foi caindo, caindo e caiu dentro do chapéu. Passei por uma nuvem cor-de-rosa, um aviãozinho azul, um passarinho verde e uma pipa amarela. Mal tocamos o chão, a minha pluma paraquedas virou uma avestruz de rabo emplumado, que me perguntou com uma voz engraçada: o que é que cai em pé e corre deitada? A adivinha era tão boba que não dava nem vontade de responder, mas respondi: é a chuva. Assim que acabei de falar, começou a cair uma chuvinha gelada. Dei um passo para o lado. Queria ver se havia algum lugar onde eu pudesse me proteger da chuva, mas a avestruz, com o rabo aberto como um leque, tapava minha visão. Dei um passo para o lado e ela acompanhou o meu passo, continuando plantada diante de mim. E o que é que sobe só quando a chuva cai? Respondi que era o guarda-chuva e pensei que aquela avestruz precisava reciclar suas adivinhas, que eram todas bem velhinhas, do tempo do meu avô, que também gostava de adivinhas. Ela então virou a cabeça para trás e tirou do meio das plumas um guarda-chuva de muitas cores. Ficamos embaixo do guarda-chuva, esperando a chuva passar. Eu estava em algum lugar dentro do chapéu de minha avó, e como todo lugar tem um nome, resolvi perguntar: você que é tão espertinha, sabe o nome desse lugar? O quê? O nome desse lugar. O quê? Pensei que a avestruz era meio surda e repeti em libras, bem devagar: quero saber onde é que a gente está. Em vez de responder logo à minha pergunta, a avestruz veio com mais uma adivinhação. Qualquer coisa que não existe, que ninguém viu nem verá, mas responde a sua pergunta: onde é que a gente está? O que é? Uma coisa que não existe, que ninguém viu nem verá. Aquela adivinha parecia mais difícil. Resolvi pedir uma pista. E a avestruz respondeu: tem 4 letras. E começa com a letra N. Eu não tinha certeza, mas resolvi arriscar. É nada? Isso mesmo, acertou. Resolvi dar uma volta para espiar melhor o nada daquele lugar nenhum. Mas a avestruz continuava plantada na minha frente. Eu, que já estava para perder a paciência com ela, disse bem séria: quer fazer o favor de me deixar passar? Sem sair do lugar, ela disse bem séria também: então responda bem depressa, sem pensar. Não é parede ou telhado, não fica dentro nem fora, mas numa casa sem ela, certamente ninguém mora. O que é? Eu não estava com nenhuma vontade de pensar em adivinhas, mas fiquei curiosa e pedi uma pista. Começa com a letra J. Pensei que uma coisa que não era parede e nem telhado, que não ficava dentro e nem fora, começando com J. Janela. Só pode ser janela. Ah, acertou. Pode passar. A avestruz deu um pulinho para o lado e
bem na minha frente, no meio do nada, vi aparecer uma janela fechada. A chuva havia passado. Andei em volta da janela, olhei de um lado, de outro, mas era só uma janela fechada flutuando no ar. Como eu estava no meio de nada, sem nada para fazer, abri a janela. Do outro lado, apareceu uma plantação de melancias. Pulei aquela janela estranha, bem depressa, e a avestruz pulou atrás. Ela devia estar com muita fome, pois engoliu 1, 2, 3 melancias de uma vez. Depois da comilança, sacudiu o pescoço e perguntou: 3 avestruzes comem 3 melancias em 3 minutos. 100 avestruzes comem 100 melancias em quantos minutos? Eu já estava cansada de adivinhas. Virei as costas para aquela avestruz tagarela e saí andando pelo melancial. Ela deixou de lado as melancias e veio atrás de mim. Em quantos minutos, hein? Lembrei da rapidez com que a avestruz tinha comido as melancias e pensei que se alguém soltasse 100 avestruzes em uma plantação de melancias, em 3 minutos não ia sobrar nada, nem as cascas. Então respondi: 3 minutos. A avestruz piscou 3 vezes e balançou a cabeça, confirmando a minha resposta. Quando vi que ela ia abrindo a boca para outra adivinha, fui mais rápida e perguntei: imagine uma casa verde e dentro dela uma casa branca. Dentro da casa branca há uma casa vermelha. Dentro da casa vermelha dormem quietinhos muitos bebês. O que é? A avestruz balançou a cabeça para um lado, depois para o outro e ficou pensando. Enquanto ela pensava, saí andando e pensando também. Quando fiz o feitiço, o que eu queria era ficar bem pequena, para ver de perto o mundo das coisas miudinhas, que eu gostava de olhar com a lupa da minha avó. Queria montar nas costas de um besouro e entrar dentro de uma flor, como Polegarzinha, a menina que dormia numa casca de noz. Quem sabe até não podia brincar de tomar banho de chá de jasmim na xícara de porcelana chinesa da vovó. Mas, em vez disso, tinha caído dentro de um chapéu com uma avestruz tagarela, maníaca por adivinhas. Assim que pensei na avestruz, ela gritou: já sei, é a melancia. Depois da casca, que é verde, vem a parte branca. Depois da branca, vem a vermelha, que tem uma porção de sementinhas. As sementes são os bebês que dormem quietinhos. Acertei? Acertei? A avestruz comemorava, pulando na minha frente, e eu só conseguia pensar que precisava descobrir um jeito de sair dali. Para ter um pouco de sossego, antes que a avestruz viesse com outra adivinha, perguntei: o que é? A água não molha e o fogo não queima, o vento não leva e a chuva não encharca. Enquanto a avestruz pensava, olhei o céu azul de onde eu tinha caído, pendurada na pluma. Lá em cima, bem no alto, vi um círculo escuro, feito uma lua de sombras, que devia ser a boca do chapéu. Senti um friozinho na barriga. E se eu ficasse ali a vida toda com aquela avestruz doida por adivinhas? Antes de fazer a mágica para encolher, eu bem que podia ter aprendido a desfazer. E agora, como ia sair de dentro daquele chapéu? A avestruz choramingou que não conseguia resolver a adivinha e pediu uma pista. Começa com que letra? Com a letra S. E tem 6 letras? Contei nos dedos. 1 letra, 2, 3. Tem sim. Então já sei, é a sombra. De repente, bem longe, ouvi alguém me chamando. Anis! E era minha avó.
O chão tremeu e tudo ficou de pernas para o ar. Eu e a avestruz começamos a cair para cima, em direção à boca do chapéu. Fechei os olhos e, quando abri de novo, estava sentada na palma da mão de vó Bellatrix. Ela me olhava com a lupa, como se eu fosse uma lagartinha. Então eu disse oi e acenei meio sem graça. Ela bem que tentou fazer cara de brava, mas vi que estava mesmo era com vontade de rir. Ai, Anis, o encantamento só termina à noite, quando o sol se põe. Você vai ficar o resto do dia assim, do tamanho de um dedinho. Contei para minha avó os porquês de eu querer ficar pequenininha e da vontade que eu tinha de nadar em chá de jasmim. Então ela encheu uma tigela com chá morno e colocou na mesa, ao lado do computador. Depois ficou me olhando com uma cara engraçada, como se estivesse lembrando das travessuras que ela já fez. Olhei para o olho verde de minha avó Bellatrix e na parte preta, bem no meio, vi passar uma nuvem cor-de-rosa, um aviãozinho azul, um passarinho verde e uma pipa amarela. Amanhã, Anis, bem cedinho, vamos passear, nós duas, dentro do meu chapéu? A história que você ouviu foi escrita por Maria de Regino. Se quiser conhecer outras histórias da autora, visite o site www.mariaderegino.com.br ou o site da Bibliolibras, www.bibliolibras.com.br.